Boa tarde. Espero que nos mantenhamos todos acordados e despertos depois desse lauto almoço aqui em Franca. Foram me apresentar o prato chamado JK. O prato lembra Brasília. Né? Você olha, parece que é uma cidade, vai alimentar a cidade inteira. Mas tudo bem, vamos lá. Como o Gilson começou aqui com uma propaganda, eu vou também tirar aqui um minuto de comercial. Uma das maiores alegrias que eu tive nos últimos anos foi o surgimento de uma garotada arretada, animada, do bem, que começou lá em Niterói a divulgar o balde e se espalhou por todo o Brasil. E eles lançaram essa iniciativa do Balde Pod, que é um podcast, uma publicação em áudio no YouTube, na internet, para a divulgação de Pedro Balde. E está sendo um sucesso. Então já tem diversos conteúdos publicados, em que o tema central é a Lei de Deus, né, que é um dos livros do Balde de mais fácil acesso, de conteúdo, né, muito acessível, e eles já estão se servindo disso para semelhança de um programa de rádio, fazer um trabalho muito bonito na internet para a divulgação da obra do Balde. Então eu queria que eles se levantassem e pedir para eles uma salva de palmas. Muito bem. Começando então aqui a nossa... Só ajustar aqui. Essa palestra, essa conversa de hoje à tarde, ela vai ser a continuidade de uma conversa anterior que nós tivemos lá em Fortaleza, no congresso passado. Fortaleza, cadê Fortaleza? Aê, Fortaleza, isso aí. Aqui é quase internacional, assim, né? Tem representantes aqui da Venezuela, Cuiabá, São Paulo, BH, tá bonito isso aqui. Quando nós procuramos destacar com muita clareza a legitimidade da obra de Ubaldi, o vínculo direto da obra ubaldiana com a mais pura tradição cristã. Hoje em dia há uma tendência de se banalizar tudo, né? De ter uma relação superficial nas coisas. Mas há vidas que vivenciam tão dignamente, tão entranhadamente os seus ideais, que elas inspiram um respeito natural, instantâneo, àquilo que falam e àquilo que fazem. A obra de Balde é assim. Quando ele abre o peito, você vê também no seu coração os estigmas do Cristo. E diante desses estigmas, toda discussão se cala, todas as dúvidas se apagam, a verdade entranhada naquela obra, naquele coração que fala, é de tal ordem que as pessoas se rendem por amor. Né? O convencimento é por contágio amoroso diante da magnitude, da grandeza daquela alma que se apresenta. A obra de Ubaldi é assim. A obra de Ubaldi desperta nos nossos corações saudade do Cristo. Ele aviva nos nossos corações a saudade do Cristo. E por essa razão, nós, quase que por associação direta, fomos buscar nos primeiros cristãos os textos, as ideias que estão presentes na obra ubaldiana, quase como que a lembrar da nossa origem, trazer de volta a brisa daquela Galileia distante para realimentar o nosso coração. E foi assim que nós encontramos
na obra de Orígenes, que era considerado um dos grandes gênios da cristandade de todos os tempos, nos impressionou a correlação estreita da obra de Orígenes com o pensamento valdiano. Não é uma citação trivial, não é uma passagem qualquer, é uma vinculação, uma relação direta. Diversos aspectos da obra valdiana estão presentes na obra de Orígenes. E o resultado dessa primeira visita, digamos assim, ao pensamento dos primeiros cristãos, nos animou a prosseguir com essa pesquisa. Por conta disso, eu chamei aqui de um estranho paradoxo que eu queria compartilhar com vocês. Lá na Grande Síntese, no seu capítulo 80, o Baldi nos apresenta o Evangelho como uma lei futura. Dizendo, a lei futura está, não há dúvida, no Evangelho do Cristo. Mas esta lei vos aparece hoje como um caso limite, de que só é possível avizinhar-se por aproximações sucessivas. Ou seja, um ideal, uma referência futura biológica, ela não depende da opinião de uma religião, ela está nas leis da natureza, assim como a gravidade, assim como a lei da ação e reação. A lei do amor é parte da lei da natureza. E o Evangelho é a lei do amor, conforme a Adelaide citou aqui, conforme o nosso Tom, todos, né, Gilson, Jorge, todos aqui fizeram questão de destacar. A lei do amor é uma das leis essenciais da criação. E conforme nós despertamos o nosso psiquismo, desenvolvemos a nossa consciência, como nos mostrou o Gilson, cada vez mais claramente nós sentimos em nosso coração o amor e percebemos o amor que está à nossa volta. O amor nos embala, né, nos envolve o tempo inteiro. E, embora esse amor seja atingido na nossa condição através de aproximações sucessivas, através desse despertamento progressivo da nossa consciência, ele traz lá na história de um homem uma outra informação que é quase contraditória em relação a essa. Ele diz: é necessário retornar à força virgem do primeiro evangelho, do primeiro franciscanismo. Só assim se poderá enfrentar com esperança o futuro. Então nós ficamos entre uma perspectiva futurista, de um ideal que se realiza passo a passo, e por outro lado, uma perspectiva saudosista, no sentido de que é preciso voltar às nossas origens, é preciso voltar ao cristianismo original para poder enfrentar o futuro. E aí ficamos numa tem diretor de cena aqui. Ficamos nesse paradoxo. Como pode? Esse evangelho faz parte do futuro ou faz parte do passado? E só na obra do Baldi nós temos a explicação desse estranho fenômeno, né? Desse fenômeno temporal que nos surpreende nessas duas citações. A resposta nós encontramos lá na Medicina dos Ideais, que é outro volume de Baldi, que trata da evolução das religiões. Quem puder, quem tiver interesse nesse livro, procure aqui fora a Medicina dos Ideais. Ele trata da evolução das religiões. E o que ele nos mostra? Cada religião e o cristianismo como expressão máxima, né, do pensamento religioso, ele começa sempre num estado de máxima honestidade e pureza, decorrente do seu avatar, do seu missionário original. E para poder se adaptar ao mundo, para poder permanecer e se fixar na realidade planetária, ele sofre adaptações sucessivas. No primeiro caso, a astúcia, lá com Constantino, né? Uma atitude de sobrevivência para poder estancar, digamos assim, as perseguições, e depois a força no ápice da Inquisição. Mas agora nós estamos, e por isso a referência ao nosso passado, né? Ao passado que nós precisamos trazer de volta na sua pureza original. Mas da mesma forma, esse passado se torna o futuro
Porque depois de ter superado a força, a fase da força, e de já estarmos hoje na fase da astúcia, onde cada um pratica o Evangelho na medida da sua possibilidade, mas não o Evangelho integral, nós nos dirigimos todos de volta ao Evangelho original, dessa vez coletivamente, onde todos teremos, enfim, condições de manifestar, alcançar esse estado psicológico, psíquico, de maturidade psíquica que nos permite viver plena do Evangelho. Então é um paradoxo que só se resolve com a visão desses dois semicírculos e a constatação de que quanto mais e melhor nós compreendermos, estudarmos e nos familiarizarmos com a história do cristianismo primitivo, mais nós reencontraremos a nossa própria história, a nossa própria essência, todos os valores e informações que nós precisamos para resgatar esse cristianismo original. Os cristãos primeiros tiveram os pais da igreja, os pais apostólicos. Os pais apostólicos foram aqueles que tiveram contato direto com os apóstolos. Nós temos aqui o nosso Ferdinando e a nossa Adelaide, né, que tiveram contato direto com o Balde, o apóstolo reencarnado. Nós tivemos depois a fase dos apologistas, que são aqueles que defendiam e propagavam, né, na primeira onda de propagação da revelação cristã, frente ao mundo hebreu e frente ao mundo grego. E nós temos hoje, a nossa geração é a que faz esse papel. Então nós estamos vivendo de novo essa história e trazendo esses autores de volta, esses personagens de volta, e conhecendo as suas vidas, os testemunhos que deram, os exemplos fantásticos de amor, de desprendimento, de coragem que trouxeram para a história. Nós talvez possamos nos inspirar e tomá-los como exemplo para as nossas vidas, do nosso presente, e quem sabe deixar para o futuro uma história tão bonita quanto eles nos deixaram de legado. Então esse é o nosso propósito. Além da questão moral do amor ao próximo, que foi tão salientado aqui, tão reforçado, que é o ponto principal dessa história, nós também temos curiosidade de saber os conceitos, das ideias que foram trabalhadas e ventiladas por esses personagens do cristianismo primitivo. E tem um dado que sempre nos ajuda muito no estudo das revelações, que é a consistência entre elas. Esse é um ponto que nós gostaríamos de destacar e que favorece o estudo de qualquer um. As religiões, as revelações, as três revelações, a mosaica, a cristã e a espírita, ou moderna, as três revelações ensinam a mesma coisa, porque elas têm como ponto focal o Cristo, como ponto de partida o Cristo. Se a fonte é a mesma, é claro que a época é distinta, é claro que os exemplos, o vocabulário varia, mas a essência das ideias está sempre presente. E um dado peculiar que nós observamos é que, como as ideias têm seu tempo próprio, no Antigo Testamento, aquelas ideias que ainda eram prematuras, digamos assim, elas aparecem com um simbolismo mais carregado, de mais difícil percepção. Aquelas que eram de atendimento mais presente são apresentadas com linguagem clara para entendimento imediato, mesmo naquela época. Então, por exemplo, a existência de Deus. O amor a Deus é destacado com clareza, com as mesmas palavras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Não tem dúvida. Né? É uma revelação objetiva, clara, um ensino direto, positivo dos 10 mandamentos. Né? Tem sempre aquela característica do não, não, não. O primeiro mandamento é todo positivo, né? No sentido afirmativo, de ensinar o que fazer. Mas a linguagem é a mesma. Conforme a gente vai passando entre os diversos itens, digamos assim, da revelação moderna,
sobrevivência da alma e da comunicabilidade dos espíritos, nós temos duas sessões mediúnicas, uma lá de Saul com a pitonisa de Endor, outra com o Cristo conversando com Moisés e Elias. São duas sessões espíritas claras no Velho e no Novo Testamento, para não deixar dúvida para ninguém. Né? Quando se trata de pluralidade das existências, o ensino lá em Ezequiel é um pouco mais simbólico, de mais difícil leitura, mas o Novo Testamento é muito claro no sentido de que é preciso nascer de novo. Quando se trata da evolução do átomo ao arcanjo, nós encontramos lá o homem feito do pó no Gênesis e encontramos as pedras fazendo filhos a Abraão no discurso de João Batista. É a mesma ideia do átomo ao arcanjo que nós temos em Kardec lá na questão 540. Então, as revelações se completam, elas se reforçam reciprocamente. E não seria diferente na questão, né, da pluralidade dos mundos habitados e na questão da lei de reação e na da queda espiritual. Então, a ideia da queda, a ideia do decaimento, ela está legitimamente apresentada de maneira integrada, de maneira orgânica, com toda a revelação do Antigo Testamento e com toda a revelação do Novo Testamento. São diversas passagens, nós destacamos algumas, mas belíssimas. Então, por exemplo, Isaías, no capítulo 14, aqui eu resumi um pouco, né? Como caíste deste céu, ó Lúcifer, filho da alva, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu dono. Serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso daqui é um sistema puro. A ideia do poder como uma das motivações da queda, a queda feita com conhecimento de causa, na tentativa de assumir o controle da criação, de ter o seu sistema próprio, está aí todo presente em germes, em insights, em intuições, a ideia que depois seria amplamente desenvolvida por Pedro Valde. O próprio Cristo dizendo, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. O próprio Pedro, já antecipando o seu trabalho mais tarde como balde, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, se entregou às cadeias da escuridão. Judas, que não os Iscariotes, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. No Apocalipse. Então, há diversas citações. Então, quando nós falamos, esse é o ponto, quando nós falamos na volta do cristianismo do Cristo, e falamos em sobrevivência da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de ação e reação, todos esses pontos, a teoria da queda tem que ser considerada como parte desse conjunto. Ela não pode ser dissociada. Ela faz parte das mais legítimas e preciosas tradições cristãs. E nós precisamos reunir esse conjunto, precisamos entendê-lo como tal, de que a revelação não pode ser seccionada, ela precisa ser aproveitada na sua integralidade, assim como ela foi feita. Então, nós fizemos a pesquisa a partir de Deus, o universo e o sistema, né? Em torno, dessa vez, especificamente da queda dos anjos. Da vez passada, nós tínhamos variado muitos assuntos, mas para trabalhar essa questão, essa aparente dicotomia, né, entre a ideia da simplicidade e ignorância que se popularizou no meio espírita e muitas vezes entendida como uma dificuldade de aceitação da teoria da queda, nós vamos mostrar aqui, primeiro, que a teoria da queda faz parte desse legado, dessa herança preciosa das melhores expressões do cristianismo primitivo. E segundo, que ela não se antepõe de maneira alguma a essa ideia da simplicidade e ignorância, conforme nós vamos ver um pouco à frente.
Esse trabalho é muito bacana de se fazer, e ele é recomendado aí no Livro dos Espíritos. Ele consiste numa espécie de arqueologia literária, né? Porque quando você começa a ler esses livros dos autores antigos, muitas vezes se tem uma ideia preconceituosa, e é um exercício que precisa ser feito para você poder ler textos antigos. Existem gente, por exemplo, o próprio Orígenes, que traz ideias brilhantes, antecipações fantásticas da própria teoria waldiana, mas quando fala, por exemplo, na Terra como centro do universo, no geocentrismo, é a visão dele de mundo. Ele não consegue fugir daquela realidade sociocultural, né, do seu tempo. Então é preciso, que eu trouxe essa imagem aqui que eu gosto muito da arqueologia, não sei se dá para ver aí, mas quando o arqueólogo vai lá no sítio arqueológico, né, tem aquele pincelzinho e ele vai tirando pacientemente a terra ao redor do crânio, do fóssil, né, para não comprometer nada. E é também muito parecido com o trabalho de restauração. Você vai ver o pessoal que faz restauração, às vezes ali 1 centímetro de um quadro leva um dia, né, para fazer. É um trabalho que precisa ser feito de maneira cuidadosa, para que o preconceito não, o nosso viés moderno, não comprometa a leitura do texto. Então, o que nós vamos ver aqui, independente de qualquer ismo, né, de qualquer nome de filosofia que se possa atribuir, são grandes nomes, grandes almas, grandes pensadores que atingiram loures, correntes de pensamento semelhantes a Gilbaldi. Eles não conseguiram muitas vezes ficar tanto tempo, ainda mais esse que nós vamos apresentar hoje, diferentemente de Orígenes. Eles tiveram lampejos em torno da ideia da queda, em torno do ensino de Gilbaldi. Mas são tão bonitos, são tão sensíveis, são tão honestos, tão autênticos na sua intuição, tão genuínos na sua intuição, que merecem a nossa admiração, o nosso reconhecimento, embora tão tardio, né? Então, é preciso muito cuidado nessas leituras para a gente poder aproveitar esses ensinos. Bom, então passamos, né, pela história do cristianismo. Dessa vez não vamos abordar tantos temas, vamos nos concentrar na ideia da queda. E aí o que nós fizemos? Tem aqui uma questão temporal. Assumindo, sem entrar em considerações, né, de datas, mas assumindo apenas como referência a ascensão do Cristo em 33, depois da sua descida, né? Quando se fala na obra de Orígenes, ele nasceu ali em 185 depois de Cristo e escreveu as suas obras, Tratado dos Princípios e Contra-Celso, aqui no período de 200 a 248 depois de Cristo. O que nós fizemos? Dessa vez, nós demos uma espécie de um zoom nesse período aqui, ó, entre 33 e 185. Então, é como se nós estivéssemos ampliando essa barra vermelha e entendendo o que ela nos traz nesse período. E aí nós temos nesse período preponderantemente os pais apostólicos, vocês vão ver que eles se misturam um pouco aqui nas datas, e depois os apologistas. E os chamados polemistas, que são o Clemente de Alexandria, o Orígenes, que são, digamos assim, a terceira onda dos chamados pais da igreja, eles entram aqui depois, eles entram aqui depois da virada do segundo para o terceiro século. Então nós vamos nos concentrar nesses personagens aqui. Para vocês terem uma ideia, nós vamos trazer 13 autores, um flashzinho de cada um. São ao fundo 48. Então isso aqui seria um estudo amplo, né? Dá para a gente viajar muito só estudando os autores desse período aqui. Nós trouxemos 13 primeiro, porque já tem os textos traduzidos em português, porque são de fácil acesso e porque o nosso objetivo principal é trazer a ideia e não entrar no detalhe. Mas esse seria um estudo bem mais abrangente se nós quiséssemos. Então já falamos, os pais apostólicos são aqueles que pertencem à geração imediata dos apóstolos, de
discípulos dos apóstolos, tendo sido discípulos dos mesmos ou tendo pelo menos o seu nome citado em seus escritos. Seus textos satisfazem certas necessidades específicas das comunidades cristãs da sua época ou região, concentrando-se mais em temas morais, disciplinares ou de culto. O destaque do seu conteúdo são as exortações morais. Gente, parece Emmanuel falando. Quem vê os textos do Emmanuel, aqueles tijolinhos de luz, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, você lê os pais da igreja, você vê ali exortações morais belíssimas. A gente podia passar aqui uma manhã só trazendo exortações morais fantásticas desses missionários. Mas não, infelizmente não vai ser possível. E lampejos de intuição que nós filtramos aqui para o nosso estudo. Depois os apologistas, que já são mais filósofos, já têm um pouco mais de conceituação filosófica, se aprofundam um pouco mais, e aí os textos são um pouco mais extensos, e eles fazem principalmente a defesa do cristianismo contra o helenismo grego e o conservadorismo hebreu, judaico, né? E finalmente os polemistas, que aí já são filósofos mesmo, e não vamos trabalhar aqui nessa tarde. Está aqui a nossa bibliografia, esses livros estão todos disponíveis, assim, de fácil acesso. E outro ponto importante é o seguinte: esses livros da editora Patros, eles são todos aqueles aprovados pela Igreja. Então, há uma série de outros tantos, além desses 48 maravilhosos, que são as chamadas heresias, e que isso seria um outro estudo à parte, né, além desse que nós estamos fazendo aqui. Então, nós também não vamos conseguir trazê-los, infelizmente pela questão do tempo, mas eu quis trazer essa ressalva para vocês. Então, quem são os pais apostólicos? Clemente de Roma, que foi provável discípulo de Paulo, é citado por Paulo, e é provável discípulo de Pedro ou Paulo, e escreveu uma carta homônima daquela de Paulo, carta aos Coríntios, mais ou menos entre 95 e 96 depois de Cristo. Então, olha o frescor, né? Conheceu Pedro, conheceu Paulo, escreve assim como Paulo para a mesma igreja lá dos Coríntios. Então, é o cristianismo primitivo de volta aqui para a gente em Franca. Né? Depois, Inácio de Antioquia, uma outra grande comunidade cristã, né, onde teve aquele debate que foi citado pelo Jorge, né, entre os que defendiam a circuncisão e os que defendiam a eliminação, né, da circuncisão. Provável discípulo de Pedro, foi, digamos assim, martirizado no ano 117, escreveu 7 cartas às diversas comunidades cristãs. Nesse período de 107 a 110, ele foi preso e foi viajando, né, por diversas cidades, e aí foi deixando a cada uma delas uma carta testamento. Então, é quase que uma despedida dele, uma despedida moral, um valor belíssimo, tem um sentido moral e emocional muito forte. Depois, Pápias de Herápolis, que é uma cidade hoje que fica na Turquia, que fez a primeira exegese, né, a primeira análise de textos do Evangelho. É ele que fez, é o Pápias. Nós estamos aqui estudando o Evangelho, devemos um pouco a ele. O Barnabé não é o Barnabé de Chipre, né? Tem aí uma carta de Barnabé, não é o Barnabé que foi citado, que foi amigo de Paulo, etc. É o outro que não se sabe exatamente quem, mas escreveu nesse período aqui de 134 a 135. Esse Hermas, esse daqui merece um destaque todo especial. Ele escreve uma obra chamada O Pastor, que tem uma simbologia muito parecida com o Apocalipse. Deve ter sido uma mediunidade estática, a semelhança do texto de João Evangelista. E o texto dele é citado e recomendado por Clemente de Alexandria e por Orígenes. E é um texto fantástico, talvez nessa tarde, a intuição mais interessante, mais ilustrativa, mais curiosa sobre o sistema de Ubaldi
nós vamos tirar dessa figura Hermas, o pastor. E, finalmente, Policarpo de Esmirna, que ficou conhecido pelo seu flagelo, né, pelo seu martírio. Ele foi discípulo de João, evangelista, e o martírio dele é um dos primeiros retratados pela história. Então, há uma descrição de todo o contexto em que ele foi martirizado. É uma história belíssima, comovente, emocionante. Infelizmente, não vai ser possível a gente se estender aqui, mas esse é o outro personagem que vale a pena estudar. É como a dignidade solitária se impõe diante de qualquer obstáculo. Se você quer um exemplo de coragem moral, de independência de pensamento, de autenticidade, de valor moral, está aqui um homem, está aqui um exemplo para nos inspirar. Da sua vida, da sua vida pessoal, dos momentos em que você precisar dar testemunhos de qualquer natureza, está aqui um homem que pode lhe servir de exemplo. Bom, depois temos os apologistas. Então, o primeiro, muitos de Atenas, o Quadratus, né, de Atenas, ele nasceu ali no final do século I e desencarnou em 129. Tem uma chamada carta a Diogoneto, muito interessante, né, para o nosso aprendizado. Aristides, também de Atenas, escreveu uma apologia e eles dirigiam os seus textos, é uma característica dos apologistas, aos reis, aos imperadores, aos poderosos. Então, uma outra característica importante do trabalho deles é que eles estavam defendendo o cristianismo diante de grandes nomes, né? Taciano, Sírio, Justino Mártir, que é o maior nome desse grupo, é aquele que mais se aproxima do pensamento de Orígenes. Foi ele que desenvolveu a associação do Cristo com o Logos, né, filosoficamente falando. Então, aquela intuição de João, no princípio, era o Logos. Ele é o primeiro a pegar esse Logos e associar a filosofia grega e começar a pavimentar a associação entre filosofia grega e cristianismo. É aquilo como eu. Atenágoras de Atenas, quer dizer, o terceiro aqui de Atenas, ó. E, finalmente, Teófilo de Antioquia é o último personagem dessa sequência, escreve exatamente aqui em 180 depois de Cristo, e esse último Hermes é considerado um personagem menor, podemos ficar tranquilamente com Teófilo como referência. Como o nosso tempo aqui é curto, nós pensamos em trazer para vocês degustações. Então, vamos passar por alguns temas, não vamos poder nos estender muito, mas eu espero que seja interessante para a nossa conta. Tá vendo? Então, primeiro, imagem e semelhança. O Balde nos ensina em diversas vezes, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Isto é, segundo um próprio modelo de eu sou, baseado no egocentrismo. O eu sou lá de Moisés, né, o eu sou maior, criou eu sou os menores, que somos nós, que são as criaturas. Deus não tinha nenhum outro modelo para a sua criação senão Ele mesmo. E nada melhor senão a sua própria estrutura, segundo a sua própria natureza, para nos oferecer. Nem a sua outra substância que não aquela que provinha dele mesmo. A mãe não faz o feto daquilo que come? Não faz o feto da sua substância? Deus nos fez da sua substância. E esse ensino, essa relação visceral entre Criador e criatura, tão importante para a nossa compreensão da nossa origem, uma das perguntas filosóficas mais importantes de todos os tempos: de onde nós viemos? Essa pergunta sobrepaira qualquer sistema filosófico, qualquer época de todos os tempos. É a pergunta que diz respeito à nossa natureza, à nossa essência. E o egocentrismo é a palavra que no conceito baldiano traduz esse espelhamento, essa referência entre causa e efeito. O eu sou maior criando o eu sou menor.
a maior herança, o maior patrimônio que nós temos recebido de Deus é a consciência de nós mesmos, da nossa identidade, de que nós somos, de que nós existimos e de que existiremos sempre, que nós somos eternos. Que a herança maior, eu lhe dou a vida e a vida para sempre. E uma natureza perfeita, pura, porque daquele que é puro e perfeito só poderia vir um efeito da mesma natureza. Então, qual é o ponto aqui? Em diversos desses pais da igreja, lá na carta de Barnabé, em diversos pontos, em Clemente Romano, em Justino, em diversos desses autores, ele não pode se estender aqui, todos eles repetem que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Esse é o ensino do cristianismo, esse é o ensino de Ubaldi. Então é importante nós termos essa noção de historicidade. O Ubaldi não inventou uma teoria nova, não tirou da cartola uma teoria nova. Ele está trazendo de volta o cristianismo na sua mais pura essência. E a imagem e semelhança vem de João. O mais belo de todos os evangelhos começa: no princípio era o Logos. Vem de Moisés, lá do Gênesis, com a sua revelação da imagem e semelhança. E o que nós achamos aqui interessante? Em alguns momentos, eles têm, além da citação da imagem e semelhança, eles têm um detalhamento técnico. Então, por exemplo, na questão 134 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que alma é espírito encarnado. Se está encarnado é porque caiu. Está em outra natureza, está numa qualidade diferente daquele que está no sistema, que não precisou encarnar, não precisou fazer parte do outro sistema. Então ele diz assim, conhecemos duas espécies de espíritos. Um que se chama alma e outro que é superior à alma por ser imagem e semelhança de Deus. Então, aqueles que estão encarnando ou que estão no mundo material são inferiores àqueles que se mantiveram como espíritos à imagem e semelhança de Deus, que não caíram no antissistema. Um detalhe, mas ele passa por ele consegue visualizar uma distinção que agora, apenas 2000 anos depois, nós conseguiríamos entender. Quando o espírito está encarnado, quando ele participa do universo físico, em qualquer nível, ele caiu, ele participou da queda. Se ele se mantém a imagem e semelhança do Pai, ele ainda está no sistema, não participou da queda. Então ele está numa condição superior à alma que caiu. Outra que é muito interessante, olha só, essa aqui é Atenágoras, de Atenas. Todos os outros, eles citam a imagem e semelhança, mas ele conseguiu vislumbrar a regra. Então ele deu um salto além. O criado é semelhante a seus modelos. Olha só. Ele conseguiu teorizar em cima da imagem e semelhança. Ele percebeu que o efeito é semelhante à causa de que se origina. E esse é um dos aprendizados mais importantes quando você faz o estudo de Ubaldi. Vamos ver? Diz Jesus, a melhor definição que nós temos de Deus na Terra, em toda a história, só Jesus podia dar. Foi o único que viu ao Pai. Não é isso? Só o Filho viu ao Pai. Não é? Então, a melhor definição de Deus possível, o Cristo a deu com os recursos que a palavra pode oferecer. E ele disse, Deus é Espírito. Olha, um ser que é de natureza todo espiritual, só poderia ter como efeito um efeito totalmente espiritual. E é isso que nos ensina o resumo da doutrina espírita lá no Livro dos Espíritos. Não é uma questão apenas, isso aqui está nas questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos. Mas tão importante achou Kardec esse ponto, que ele destacou essa passagem e botou no resumo da doutrina espírita, na abertura, na introdução do Livro dos Espíritos. E ele diz, o mundo espírita
vida é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. O mundo corporal, o mundo físico, é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Isso é o balde purinho. E mostra a correlação entre causa e efeito. Olha aqui, ó. A gente repete muitas vezes, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ora, o inverso também é verdadeiro. Toda causa inteligente tem um efeito inteligente. O efeito só pode ser um espelho, a imagem e semelhança da causa de que se origina. Quer ver outro exemplo? O efeito segue sempre o modelo da natureza da causa de que se origina. Então, a água é mais pura próxima à fonte, o calor mais intenso próximo à chama, a luz mais clara próxima à lâmpada. O efeito segue sempre o modelo da natureza da causa de que se origina. Não poderia haver uma contradição no caso máximo, que é Deus e criação. Entendeu isso? A gente precisa guardar isso, é o ensino, e o mais importante é que esse ensino, que também se refere aqui, ó, Deus é a inteligência suprema, no princípio é o Logos, Logos é consciência, inteligência é consciência. Esse ensino, que é tão lógico, que faz tanto sentido para a ciência moderna, ele está lá presente, ele foi antevisto aqui por Atenágoras, e ele é amplamente desenvolvido por Balde. Então é um ponto capital. Se você quer entender a criação original trazida por Pietro Baldi, você precisa entender essa relação entre causa e efeito e imagem e semelhança. É um ponto fundamental. Seria uma desassociação, uma verdadeira heresia que o efeito não espelhasse a causa de que se origina. Não há nenhum exemplo possível de que o efeito não retrata a causa de que procede. Perfeito? Então, olha que bacana aí, ó. O Atenágoras antecipando não apenas a citação, esse é o ponto que nós gostaríamos de destacar, mas ele entendeu a regra. Ele conseguiu passar ali de lampejo pelas moúrias baldianas e conseguiu entender a regra por trás do fenômeno. Outro exemplo, outro ensino muito bacana de Ubaldi é a questão da organicidade. Deus não nos fez em série. Deus não nos fez em série. Não é uma repetição de uma fórmula única num modelo padrão. Nós não fomos feitos num sistema chapliniano, né? Mecanicista. Embora nós sejamos perfeitos e feitos à semelhança do Pai, cada um é perfeito na sua especificidade. Perfeito na sua função, na função que lhe foi atribuída no organismo original, na criação original. Então, ao mesmo tempo que se replica o modelo divino, se reconhece em cada um o valor que lhe é próprio. E mais do que o reconhecimento do valor que lhe é próprio, é a codependência que existe entre todos nós. E que apenas no estado de queda, nós não conseguimos perceber. Nós vivemos um estado de uma espécie de amnésia. A queda, o grande efeito, a queda não existe no sentido espacial, né? Ela existe no sentido psíquico. Essa queda psíquica, talvez a tradução mais simples para a gente poder entender, seja a ideia de uma amnésia. Você não degenerou. Você não deixou de ser aquilo que você é, mas você esqueceu. Você olha para o espelho e não se vê. Você olha para os seus irmãos e não os reconhece. Deus está ao seu redor e você não percebe. Entendeu o que são os laços de escuridão
a que se referem Pedro e Judas nas suas epístolas, é uma escuridão interior. Nós fechamos os olhos e só vemos escuridão. Nós deveríamos ver luz. Não disse o Cristo que brilha a vossa luz? É um estado de amnésia. E no que nós desenvolvemos, conforme nos tão bem trouxe o Gilson, nós vamos despertando, né? Evolvendo, trazendo para fora progressivamente a consciência que ficou adormecida. E nesse despertar, nós vamos nos reconhecendo a nós mesmos e uns aos outros. E nós vamos chorar de emoção na hora em que nos reencontrarmos. E nós vamos chorar de alegria na hora que nós nos reconhecemos. Porque nós vamos nos perceber como irmãos que estavam juntos e não se reconheciam. Precisavam uns dos outros e não entendiam. E apenas através de um processo milenar, de um tempo incontável, tão grande quanto os grãos de areia do deserto, nós precisamos para recuperar a nossa consciência daquilo que somos e do que são as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é organicidade. Essa é a ideia de organicidade. Nós fomos feitos à semelhança de um organismo, onde um todo indiferenciado, que era a substância divina, foi dividido sem perder a sua unidade, e ganhou especialização na sua funcionalidade. Então, essa intuição de organicidade foi também entrevista pelos pais da igreja. Vamos ver? Está aqui o ensino de Balde. O universo é concebido como redutível a uma causa única, central, absoluta, realidade fundamental, causa de tudo. Aparece assim o conceito de uma realidade espiritual interior que dirige a forma exterior, constituindo apenas a sua expressão ou manifestação. Não se trata só de uma ordem, mas de uma centralidade dessa ordem. Revela-se então o conceito da organicidade do universo, o conceito da coligação de todos os elementos componentes de uma mesma funcionalidade orgânica, a semelhança de um organismo. Olha só a continuação aqui. O universo é concebido, neste caso, como uma unidade coletiva, onde todas as individuações ocupam cada uma a devida posição, executando funções adequadas, todas coordenadas por uma lei, constituída pelo pensamento e pela vontade de Deus. Isso constitui o sistema. Então, o outro tem o mesmo valor que você, apenas ele exerce uma função diferente da sua, mas necessariamente complementar. Por que o orgulho é a nossa pior desgraça? Porque nós temos sempre uma sensação de mais-valia em relação ao outro. Essa sensação de mais-valia é o atestado da nossa doença. É a prova da queda. Na hora que nós conseguirmos desenvolver a nossa consciência e recuperarmos a consciência perdida, nós vamos reconhecer a importância e o papel do outro. E de que ele é tão importante para o todo quanto nós mesmos. É a humildade que nasce da horizontalidade, e não da subalternidade, nem da mais-valia, né? Nem do orgulho, nem da subalternidade, mas de parceria, de irmandade, de fraternidade, de codependência um do outro. Nos pais da igreja, diz Clemente Romano, cada um de nós no seu próprio lugar, agradeça a Deus, agindo com boa consciência, com dignidade, sem violar as regras que foram determinadas para a sua função.
Olha aí. Esquecemos de que somos membros uns dos outros. Olha que texto bonito, gente. Esquecemos de que somos membros uns dos outros. Esquecemos sim. Essa é a nossa desgraça. Essa é a nossa desdicha. Nós esquecemos que nós somos membros uns dos outros. Nós sempre repetimos: Deus tem muitas mãos e muitos olhos e muitas falas. E Ele nos fala das mais variadas formas através daqueles que nos circundam. E a gente às vezes não sabe ouvir. Está aqui, ó. Esquecemos de que somos membros uns dos outros, poderíamos afirmar. Aqui o Tassiano é uma figura engraçada, porque ele é defenestrado, né, pelos especialistas em patrística, porque o texto dele é meio abrutalhado e ele é muito grosseiro nas suas colocações. Então imagina um texto assim mal elaborado e de uma pessoa muito temperamental, muito intempestiva, é o Tassiano. Mas ele tem rasgos de intuição fantásticos. Então eu abstraí da possível má educação dele, né? E do temperamento dele, fiquei com a intuição. E é fantástico, olha só isso aqui. O corpo é de constituição única. E ele está falando de um corpo espiritual, né? Fazendo analogia. O corpo é de constituição única e a causa da sua existência é a mesma. E mesmo sendo assim, existem nele diferenças de glória. De fato, um é o olho, o outro a orelha, o outro o ornamento dos cabelos. A disposição das entranhas, a junção das medulas, os ossos, os nervos. Contudo, mesmo uma parte sendo diferente da outra, existe a harmonia entre elas por causa da dispersão da concórdia. Da dispersão da concórdia. Quando há amor, quando há dispersão da concórdia, cada parte pode ser diferente, porque todos têm harmonia. Imagine se a família humana reaprendesse a viver cada um na sua função em verdadeira harmonia. Tassiano ainda no discurso contra os dedos. O corpo é de constituição única e a causa da sua existência é a mesma. Não, pera, aqui é o meu. Embaixo aqui, o balde falando sobre a mesma questão. Realmente, a estrutura do nosso corpo físico repete um tipo de modelo originário. Qual foi o da primeira criação? Cuja estrutura nos revela do mesmo passo. Do mesmo passo que nos explica porque todos os organismos, justamente por serem derivados do primeiro modelo, são constituídos segundo o mesmo esquema e correspondem ao princípio. Então, o próprio Balde, fazendo essa analogia do nosso corpo com o organismo original, com a criação primeira, a mesma comparação que o próprio Tassiano fez. E aí, a Adelaide ontem trouxe um vídeo muito bacana para tentar trazer essa ideia do sistema original, da criação original. Todos esses vídeos são visões antropomórficas, né? São adaptações humanas de algo indescritível. Mas, através do princípio do monismo, é possível ter uma ideia de como um todo único, indiferenciado, pode se subdividir sem perder a sua natureza, sem perder a sua substância e ganhando em especialização funcional. Vamos ver? Pode estar acontecendo agora esse fenômeno. Observe. Em algum lugar do mundo, ele pode estar acontecendo.
com milhares e infinitas bolas menores, a imagem e semelhança da sua primeira. E aí ele por dentro começa a ganhar especialização. Aí é papo Maurício. Mas ele dentro tem camadas, já sistemas, que vão dar origem a novo estrutura orgânica. É um milagre da criação que se revela. Cada camada já tem a sua função aí, o ectodermo, o endodermo e o mesodermo. Cada um desses vai gerar um sistema do organismo. Vocês acabam de ver a criação, gente. Né? Então, a analogia feita por Wald, a analogia feita pelos pais da igreja, todas trazendo essa ideia da organicidade. A maioria das pessoas pergunta, como é que nós podemos nascer perfeitos e errarmos? Não é uma pergunta comum? Nós nascemos perfeitos com uma perfeição relativa à função de cada um do sistema original. E o nosso erro que nos trouxe a queda foi querer extrapolar o nosso campo de atuação na criação primeira. Então, a nossa queda foi uma queda de poder. Por isso tem aquele ditado, né? Quer conhecer alguém, dá um pingo de poder para ele. Você se revela na hora que você vai ligar para aquele sistema de atendimento ao cliente. Não é? Para reclamar de alguma coisa, ali você é você. Bota um espelho na frente e você vai ver o nível de espiritualidade alcançado nessa sua atual encarnação. Né? Na hora que você vai reclamar dos seus direitos, essa é a hora que você vai revelar a sua natureza. A outra é no trânsito. Né? A outra é no trânsito. Quando você está dirigindo é que você se revela por inteiro. Mas vamos lá. Da criação propriamente dita. O Wald define a criação como a originária dos espíritos perfeitos. E não a nossa atual, que é uma deformação sua. O universo não é criação divina. O universo é resultado da queda. A criação primeira é o chamado sistema, aquela criação de espíritos puros e perfeitos. Nessa primeira criação perfeita, as criaturas centelhas em que o incêndio divino se dividiu por amor, continuam uno. Nós acabamos de ver. Porque então estão fundidas em um só organismo unitário, Deus, que se cindiu para dar amor no ser às criaturas espirituais, mas sentiu-se apenas no seu interior, permanecendo como um todo orgânico, uno e indivisível, do qual as criaturas, espíritos perfeitos, fazem parte. O infinito amor precisava do infinito para amar. Não, era da sua natureza. Agora, para aqueles que pensam no momento de criação, essa ideia de um momento da criação, muita gente também pergunta assim, o que existia antes da criação? Né? Essa pergunta, ela primeiro está também antropomórfica, porque ela tem ideia de tempo, né? De antes, durante e depois. Então ela já tem um defeito de nascença. Mas talvez a melhor ideia que se possa ter entre Criador e criação seja a que existe entre o Sol e a luz. Quando o Sol nasce, ele automaticamente brilha. Quando o Criador ele automaticamente cria. É da sua natureza a criação. É uma irradiação da sua própria natureza. Não há um momento de antes, nem durante, nem depois. Se Deus é sempre, a criação será com ele uma emanação sua. Todo o restante é um didatismo para explicar o processo. Então, diz Tassiano, sabemos que ele, Deus, é o princípio do mundo, mas produziu-se não por divisão, e sim por participação. Olha ele tentando traduzir naquela época aquele fenômeno que a gente acabou de ver. De fato, o que se divide
fica separado do primeiro, mas o que se faz por participação, como ele chama o fenômeno, tomando o caráter de uma dispensação, não deixa em falta aquilo de onde se torna. A primeira divisão lá da meiose, da mitose, ela não perde nada, ela só se multiplica. Ela consegue dividir-se e ao mesmo tempo multiplicar-se. É o que ele está tentando traduzir aqui. Da mesma forma que de uma só tocha se acendem muitos fogos, mas o fato de acender muitas tochas não diminui a luz da primeira. Gente, chega a dar dó. Uma pessoa 2000 anos atrás, tendo a antevisão desse fenômeno que a gente acabou de ver, da divisão que se multiplica, e tentando explicar isso em palavras comuns. Olha o balde 2000 anos depois. Nessa primeira criação perfeita, as criaturas, centenas em que o incêndio divino se dividiu por aborto, olha, quase que a mesma ideia, o mesmo texto, se dividiu por amor, a criação continua uno, porque estão fundidas em um só organismo unitário Deus, que se cindiu para dar por amor do ser às criaturas espirituais, mas cindiu-se apenas no seu interior, permanecendo como um todo orgânico. Olha essa aqui, eu tirei só para curiosidade nossa. Olha essa aqui. Nada do que é mal foi criado por Deus. Obrigado. Nada do que é mal foi criado por Deus. A gente fala assim, ontem eu acho que o Aristóteles citou isso. Deus criou todas as coisas. Não, o mal não foi ele que criou. Está certíssimo. Nem todas as coisas foram criadas por Deus. O mal é uma criação nossa. Nós somos os únicos responsáveis dessa escolha. E um dos maiores sinais de maturidade psíquica é o reconhecimento dessa autoria, né? de ter essa responsabilidade. O reconhecimento dessa responsabilidade. Tudo era bom. Olha que bacana. Tudo era bom e até muito bom. Olha a descrição do sistema aí. Mas o pecado do homem as tornou mais. 2000 anos depois do balde, repugna da maneira absoluta a um instinto fundamentalmente peculiar a todo ser de mente sã, admitir em Deus a criação do mal. A mesma ideia. Aqui está redundante, cada um fizesse aquilo para o qual foi capacitado. A mesma ideia funcional. Isso acabou de destacar. Diz o balde, era indispensável cada um permanecer no lugar do seu dever. Como Deus aí executava a sua função suprema de direção, assim deviam estar todos os elementos componentes do sistema em suas posições subordinadas. Era lógico e fatal, diante de tudo isso, que a parte que rompera o pacto fosse expulsa do sistema, pelo fato de, numa ordem perfeita, não poder subsistir a mínima desordem. De Justino, com efeito, tendo Deus criado homens e anjos dotados de livre-arbítrio e autonomia, quis que cada um fizesse aquilo para o qual foi ele capacitado. E caso escolhesse o que lhe era agradável, iria mantê-los isentos de morte e castigo. Caso, porém, cometessem o mal, castigaria cada um como lhe aprovesse. 2000 anos antes, a minha mulher. A gente não consegue nem observar sinal de trânsito, né? Que é um exemplo de rebeldia é a raça humana. Né? Talvez a característica humana não seja penso, logo existo, seja sou rebelde, logo sou. Né? É a nossa própria característica. Né? Se não tiver ninguém vendo, dá um jeitinho de fazer diferente. A descrição do sistema, e aqui a gente praticamente fecha, porque o tempo está se encerrando, e aí voltamos ao Hermes e o pastor. Né? E é um texto difícil, eu não tenho a menor pretensão de traduzir o simbolismo todo. O Hermes, ele era irmão de um burocrata romano, e ele teve uma vida agitada, tumultuada, e parece pecaminosa, né? Diversos erros e tal. E ele é citado por Paulo. E ele teve 4 visões.
E são visões de difícil simbolismo, muito parecidas com a qualidade do simbolismo do Apocalipse joanino. Então, estamos falando de simbolismo de altíssimo grau, né? E numa das primeiras visões, ele vê uma senhora que conversa com ele. E lhe entrega um livro que tinha uma série de revelações que depois ele vai desvendar ao longo do trabalho dele. Estou aqui super resumindo para a gente facilitar. E na segunda versão, na segunda visão que ele tem, um jovem aparece e diz que aquela senhora, já idosa, com quem ele conversou, era a igreja. Aquela senhora idosa com quem ele conversou na primeira visão era a igreja. E aí vem a ligação com o sistema ubaldiano. Vou passar. Diz ele: irmãos, quando eu dormia, tive uma revelação. Foi feita por um jovem encantador que me disse: quem aqui já é a segunda visão, né? Quem achas que é aquela mulher idosa de quem recebeste o livrinho? E eu respondi: a Sibila. E ele disse: estás enganado, não é ela. E eu lhe perguntei: quem é então? Ele me respondeu: é a igreja. Eu lhe perguntei: então por que ela era tão idosa? Ele respondeu: porque foi criada antes de todas as coisas. Gente, qual é a visão do Hermes? Ele define aquela comunidade orgânica, aquela família universal de que nós todos provimos, o sistema ubaldiano, como a ideia de igreja. Igreja não no sentido vulgar, né, que se vulgarizou, mas no sentido de eclésia, no sentido de comunidade fraterna que dá origem ao termo. Quer dizer, na falta de uma palavra que traduzisse uma unidade orgânica, espiritual e fraterna, ele, na sua intuição, traduziu a criação primeira como a primeira igreja, aquilo que foi criado antes de todas as coisas. É sensacional. Sensacional. Ele buscou a única palavra, talvez, que estivesse ao seu dispor, que traduzia essa ideia de uma comunidade una, um corpo integrado de irmãos fraternos, cada um na sua função, de natureza espiritual, que tinha sido criada antes que tudo existisse. E aí ainda tem um detalhe aqui, ó. E por isso ela é idosa, foi por meio dela que o mundo foi ordenado. E essa ideia do idoso, né, e da idade da senhora, é muito interessante, porque para a vida espiritual de que nós provimos, a vida do antissistema é morte. Só que ele não associa, em vez de cair na morte absoluta, ele associa a vida material à decrepitude da idade. E a evolução para ele é o rejuvenescimento. Então, em vez de sair da vida para a morte, ele, no seu simbolismo, ele traduz como se a queda do sistema para o antissistema fosse um envelhecimento. E a evolução fosse a volta à juventude original. É sensacional, é intuição pura. Ele passou lá de raspão pelas mouras ubaldianas e traduziu num simbolismo absolutamente genial a ideia do sistema. Então está aí a ideia da senhora conversando com um jovem pastor. É um dos livros mais interessantes. Esse livro chegou a fazer parte do cânone católico oficial, depois foi retirado. É por pouco que ele não faz parte da Bíblia que nós compraríamos hoje em qualquer livraria. Bom, outra coisa interessante desse mesmo livro do pastor é que ele tem a ideia de hierarquia, porque o sistema original tinha hierarquia de funções. Não essa visão da hierarquia do antissistema, deturpada, mas aquela cristã de que o maior é o que serve a todos. E diz ele: quem são os 6 jovens que constroem? Perguntando à igreja. E ela respondeu: são os santos anjos de Deus criados em primeiro lugar.
Lembra lá do fenômeno da meiose mitosa. O Senhor confiou-nos toda a criação para desenvolvê-la, construir e governá-la. E quem são os que carregam as pedras? Ela respondeu, também eles são anjos de Deus, mas os 6 primeiros são superiores a eles. Então ele vê essa ideia a ideia da hierarquia. E diz o Balde, poderemos imaginar esse processo criador como uma elaboração íntima pela qual um Deus uniforme e indistinto se transformou em um organismo que, permanecendo uno, diferenciou-se do seu íntimo em elementos diversos, mas tão exatamente coordenados em hierarquias e funções. Então não era uma uniformidade horizontal, havia uma especialização funcional com diferentes níveis de responsabilidade. Bom, nosso tempo está acabando. Para fechar aqui, questão de queda e livre-arbítrio. Só precisa um slide aqui, não precisa muito. Diz o Balde, liberdade e amor são conexos. Este pressupõe a guerra. Um sistema que não se fundamentasse na liberdade não seria no amor. Os princípios que regem o universo são estreitamente correlatos. Todos eles se podem reduzir a um só, do qual todos eles derivam, o amor. Voltamos ao tema principal da conversa. Foi por amor que Deus quis a criatura, feita a sua imagem e semelhança, partícipe das suas próprias qualidades. Foi por amor que Deus quis a criatura livre, a fim de que ela livremente compreendesse e retribuísse esse amor. E aí nos ensinam os pais da igreja. O mal é justamente castigado, pois se tornou mal por sua própria culpa. Nós não podemos transferir a criação do mal para ninguém mais do que nós mesmos. Ora, e aí o Justino tem um exemplo brilhante. Se o mal não fosse de nossa livre escolha, o homem não teria liberdade para uma hora de bem ou mal. Se nós temos numa própria encarnação liberdade para um instante de bem e no outro instante de mal, é sinal de que nós somos livres. E se nós somos livres, é sinal de que nós somos responsáveis. Hoje, um colega nosso aqui me perguntou a questão da queda, da responsabilidade. Nós somos, sim, responsabilidade, responsáveis pela queda. Se o erro fosse filho da ignorância, Deus não seria justo. Anotem essa frase. Se o erro fosse filho da ignorância, Deus não seria justo. Deus só é justo porque a ignorância é filha do erro. Nós somos ignorantes porque desprezamos a lei divina. E é por isso que caímos no reino da ignorância. É o que consta na questão 621 do Livro dos Espíritos. O homem desprezou e por isso esqueceu as leis de Deus. Bom, e aí para fechar, não vai dar para a gente se estender mais, houve uma série de exortações muito bonitas, interessantíssimas, que de tão interessantes eu falei, nem que seja por um minuto, eu vou trazer algumas delas para compartilhar com vocês. A primeira talvez seja a mais curiosa e estranha delas, talvez seja o erro dos cristãos primeiros. Se tem um erro talvez a ser assinalado, é esse próximo slide. Olha o que ele diz. Tive a honra de vos ver na pessoa de Damas, vosso bispo digno de Deus. Aí não entendo mais nada. Eu tentei passar todos os erros e os equívocos que eles cometeram devido à época. Mas esse eu fiz questão de assinalar, porque quando vocês forem ler esses livros, não caiam nesse erro. Né? O segundo é mais simples, mais fácil. Olha essa frase aqui, ó, que bonita. Nada do que é visível é bom. É sensacional. Nada do que é visível é bom. Isso daqui vai na antítese do positivismo, do materialismo. É a ciência do século XXI e XXII. A ciência do invisível. Né? Mas olha que frase bacana. Nada do que é visível é bom. Outra. Olha as campanhas anti-aborto cristãs já naquela época. Não mate a criança no seio da mãe, nem logo que ela estiver nascendo.
Já daquele tempo tem essa conversa. Mas a última, para fechar, que vale para todos nós. Se desejais fazer o bem, Deus está pronto a vos ajudar. Que todos nós possamos tirar bom proveito desses encontros, Pedro Baldi, e encharcados de amor, de luz, de paz, possamos levar de volta às nossas famílias, às nossas casas, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, o sabor delicioso, a música encantadora do verdadeiro cristianismo do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.